Bom, pessoal, dando início então à resolução do módulo 8 dos exercícios de aula, você vai encontrar o seguinte, na página 571 do seu livro, o primeiro exercício da VUNESP, ele diz assim: como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito na atmosfera. Inclusive o metano chega a ser 70 vezes mais potente por efeito estufa do que o CO2. Uma das principais fontes desse gás, que é o metano, provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Inclusive, ele vai falar aqui do Brasil, mas a China tem uma grande produção de arroz desse tipo, onde a terra fica completamente encharcada e todo o processo anaeróbico ele vai gerar CH4 como resultado da ação de micro-organismos, né? Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seja responsável pela emissão de cerca de 288 gigagramas, certo? Onde 1 gigagrama é 1 vezes 10 a nona gramas de metano por ano. Calcule o número de moléculas de metano correspondente, certo? Então ele quer saber quanto que vai ter nessa amostra de 288 gigagramas, qual o número de moléculas de CH4. Bom, uma molécula de CH4, a gente sabe que vale 16U, mas se eu tiver 1 mol de molécula de CH4, eu tenho 16 gramas por mol, certo? Carbono vale 12, hidrogênio vale 4, então, deixa eu ampliar, esqueci de ampliar aqui. O hidrogênio vale 4, 4 vezes 1 mais 12 dando 16, correto? Então temos 16 gramas por mol de CH4. Como ele falou essa palavra número, em geral, quando ele fala número de moléculas, número de átomos, ele quer que você utilize o número que representa o mol. Então a gente vai substituir, nesses 16 gramas, eu vou substituir o mol por 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Só que ele não perguntou para 16, ele perguntou para 288 gigagramas. Como a unidade da massa molar é gramas, então a gente vai usar essa conversão que ele mesmo forneceu e vai ficar 288 vezes 10 a nona gramas, convertendo gigagrama para gramas. E o meu x para encontrar aqui o número de moléculas que vai ter na amostra que ele pediu. 288 vezes 10 a nona, multiplico 6 vezes 10 a 23, que está aqui em cima, e o 16 multiplicando x, passa dividindo. Fazendo as contas tudo certinho, você vai encontrar aqui 288 vezes 6, 1728, e aqui soma dos expoentes, 23 mais 9, vai dar 10 a 32. Esse valor, 1728 dividido por 16, dá 108, e mantém a potência por enquanto. Só que, em geral, a gente representa o resultado com uma casa diferente de zero antes da vírgula. Então, a gente vai andar duas casas aqui para a esquerda, vou diminuir esse número duas casas, consequentemente, vou aumentar duas unidades o meu expoente da base 10. Então, vai ficar 1,08 vezes 10 a 34 moléculas de CH4. É a quantidade de moléculas de metano que eu tenho nessa amostra de 288 gigagramas. Correto? Até aqui, sem problemas, é uma relação comum para as questões. Na 2, questão do Enem, ele fala: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, o certo seria consumir 1000 miligramas e não 500. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então, pessoas com uma certa idade costumam ter esse problema, como vocês sabem. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 como o valor do mol para cada mol, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Lembra que a necessidade, o ideal, é o dobro do que ele apresentou aqui. E ele deu valores por dia e ele perguntou quantidade mínima diária. Então, até aqui tudo bem. Então, vamos lá. 500 miligramas eu vou passar para grama,
Por quê? Porque ele me deu uma massa molar em grama por mol e não em miligrama. Então, 500 miligramas é igual a 500 vezes 10 a menos 3 gramas. Quando eu vou sair de uma unidade menor para uma unidade maior, eu multiplico por um expoente negativo 10 a menos 3. Vezes 2 por quê? Porque o ideal seria o dobro disso. E ele perguntou para suprir as necessidades. Então, vezes 2 daria 1.000 vezes 10 a menos 3. Esse 1.000 é um 10 a terceira. Então, fica 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Multiplicação de mesma base. Somos expoentes. 3 positivo com 3 negativo dá 0. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, essa conversão para gramas, dentro da quantidade ideal diária, né, que ele recomenda, dá 1 grama, certo? Que seria o ideal aqui. Beleza. Só que a pergunta é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio, e não em gramas. Então, a gente vai ter que converter. O cálcio, ele falou 40 gramas para cada mol, certo? De novo, ó, quantidade de átomos. Então, é um número de átomos. Então, a gente vai usar o número que representa o mol. Então, vou substituir aqui o mol por 6 vezes 10 a 23, que ele também deu no enunciado. Ó. 40 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Se eu quero saber para 1 grama, que é a quantidade ideal que eu deveria ingerir todo dia, X. Certo? Então, vai ficar ó, 1 vezes 6 vezes 10 a 23, não precisa colocar o 1 aqui, dividido por 40. 6 dividido por 40 vai dar 0,15. E o 10 a 23 eu mantive aqui. Então, de novo, uma casa antes da vírgula, diferente de zero. Então, aumenta um número aqui, aqui eu vou diminuir. Então, 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio seria a necessidade diária a ser ingerida. O que vai ter aí no seu caderno na alternativa B. Correto? No terceiro, ele diz: em 2012, após décadas de pesquisas, cientistas anunciaram na Suíça terem detectado uma partícula compatível com o denominado bóson de Higgs, certo? Partícula que dá origem à massa. Essa partícula foi detectada no maior acelerador de partículas do mundo, que é o LHC, onde são realizadas experiências que consistem em acelerar em direções opostas feixes de prótons em velocidades próximas à da luz, fazendo-os colidirem entre si para provocar sua decomposição. Esse LHC, quando eles vão inserir compostos nele, ele consegue ter um filtro, eles inventaram um filtro que retira seus elétrons e consegue só os prótons ser acelerados em direções opostas e fazer uma colisão muito violenta, certo? Nos experimentos realizados no LHC, são injetados no acelerador feixes contendo cerca de 100 bilhões de prótons, obtidos da ruptura de átomos de hidrogênio. Para obter 100 bilhões de prótons, é necessária uma quantidade de átomos de hidrogênio de aproximadamente. Pode ver que as respostas estão na base 10, então muito provavelmente vamos utilizar o número do mol, porque ele quer a quantidade de átomos, então o número que vão representar esses átomos. Beleza. Bom, fiz a resolução aqui, ó. Um átomo de hidrogênio tem um próton. O hidrogênio não é o deutério, não é o trítio. Ele falou hidrogênio. Então, um próton. Legal. Os outros também têm um próton, mas vão variar o número de nêutrons, por isso vão variar a massa. Ele falou que ele precisa de 100 bilhões de prótons. É o que está aqui no enunciado. 100 bilhões de prótons. Então, 1 bilhão vai ser 10 a nona. Então, eu tenho 100 vezes 10 a nona para calcular o número de prótons. 100, 10 ao quadrado. Somando os expoentes, eu vou precisar de 10 elevado a 11 prótons a serem injetados no LHC. Certo? Quantos átomos de hidrogênio eu preciso? Essa é a pergunta. 1 mol de átomos de hidrogênio é 6,02 vezes 10 a 23 prótons. Certo? Porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Só que eu preciso de 10 a 11 prótons e não 6 vezes 10 a 23. Quantos átomos de hidrogênio eu vou precisar? Certo? Bom, está aqui, ó. 1 vezes 10 a 11 dividido por 6 vezes 10 a 23. 1 dividido por 6 vai dar 0,16. O 10 a 23 passa para cima negativo, somos expoentes e essa continha vai dar menos 12. Apresentando aquela casa antes da vírgula diferente de zero, aumentamos um número aqui, diminuímos um aqui. Então fica 1,6 vezes 10 a menos 13
mol de prótons, certo? E as respostas estão em mol. Então, a letra E é que satisfaz aí a pergunta, correto? Beleza. No quarto exercício, 1 mol representa o número de átomos em 12 gramas do átomo do carbono 12. Então, na época, eles pegaram o átomo de carbono 12 gramas dele. Pelo espectrômetro de massa, eles sabiam que a massa de um átomo era 1,9926 vezes 10 a menos 26 gramas e descobriram o valor do mol. Isso daqui está lá na parte teórica da sua apostila. Essa unidade de medida é utilizada para descrever quantidades muito grandes, como átomos e moléculas em determinadas substâncias. Já para a medida de massa dos átomos e das moléculas, é utilizada a unidade de massa atômica, que é definida como 1 sobre 12 da massa do mesmo átomo de carbono 12. Então, 1 é 1 sobre 12 do carbono 12, é a fração, uma parte de 12 que foi dividido o átomo de maneira teórica. Considerando as definições acima e que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23, assinale o que for correto. Então, a primeira afirmação ele fala, aqui eu tinha colocado 0,1 e 0,2, o computador fica mudando, né? Então, a primeira afirmação, a massa de 1 mol do átomo do carbono 12 é 6 vezes 10 a 23 U. A massa de 1 mol do átomo do carbono 12 são 12 gramas, e não 6 vezes 10 a 23 U. Se eu tenho 1 mol de átomos, é uma quantidade suficiente para medir em gramas. Eu estou no mundo macroscópico aqui e não no mundo microscópico para utilizar a unidade U. Por isso que ela é falsa. Segundo, 1 grama do átomo de carbono 12 contém 5 vezes 10 a 22 átomos. 1 grama do carbono 12. Bom, está aqui a 2. Ó. A gente sabe que a massa molar do carbono 12 é 12 gramas por mol. Ou seja, 12 gramas a cada 6 vezes 10 a 23 átomos do carbono 12. Se eu quero saber para 1 grama, que é o que ele colocou no item 2, um valor X, certo? Final das contas, 6 dividido por 12 dá meio, vezes 10 a 23, aumenta uma casa para cá, diminui no expoente, dá 5 vezes 10 a 22, então a segunda afirmação é verdadeira. Na afirmação 4, como a massa atômica do átomo de hidrogênio é 1U, certo? Um único átomo vale 1U. E a de um átomo de oxigênio é 16U, então 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. O exercício coloca a palavra peso. Eu não gosto da palavra peso nesse sentido, porque peso é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido. Não é o caso aqui. Então a gente tem que ler esse peso como se fosse massa, né? Ele está falando que 1 mol de moléculas de água tem massa de 18 gramas, sabendo que o oxigênio vale 16U e o hidrogênio vale 1U. O que é verdade, né? Porque se eu tiver 1 mol de hidrogênio, eu vou ter 1 grama. Se eu tiver 1 mol de oxigênio, eu vou ter 16 gramas. E aí 16 mais 1 de cada hidrogênio, como tem 2, vai dar 18 gramas, né? Uma molécula sozinha de água é 18U. Como eu tenho 1 mol de moléculas de água, 18 gramas. A conversão de U para gramas é quando você insere 1 mol em vez de uma única molécula. Então, a afirmação 4 é verdadeira. Na 8, ele fala que 1U, uma fatia daquela do carbono 12, da unidade teórica criada, ele diz que vale 6 vezes 10 a 23 gramas. Dá uma olhada aqui no 8. Ó. Considerando o átomo de carbono 12, a gente tem 12 gramas por mol. A mesma ideia que a gente usou no 2. Ou seja, a cada 12 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu vou calcular a massa de um único átomo de carbono e depois vou dividir por 12 para descobrir o valor daquela fatia, que é o que ele está afirmando ali. Bom, o valor de um único átomo dá 2 vezes 10 a 23 gramas, um átomo de carbono 12. Dividindo por 12, já que 1 é uma fração das 12 que foram divididas, eu vou ter 0,16 vezes 10 a 23 gramas, ou 1,6 vezes 10 a 22, né? Apresentando a vírgula corretamente aqui. Então, não é 6 vezes 10 a 23 gramas, não corresponde ao valor calculado, é falso. E a 16, fazendo a conta aqui, a gente já respondeu a 16. Ó. Cada átomo de carbono 12 pesa, vamos lembrar como massa, né? 7,2 vezes 10 a 23 gramas. Cada átomo de carbono 12.
O que a gente fez aqui, ó, foi calcular para um átomo. Um átomo é 2 vezes 10 a 23. Então, eu coloquei aqui, como feito no item 8, um átomo do carbono 12 vale 2 vezes 10 a 23 gramas e não 7,2 vezes 10 a 23, o que torna essa afirmação falsa também. Ele pede a soma dos itens corretos. Os itens corretos são somente 2 e 4, o que dá a soma 6 para essa questão. Beleza? Então, resolvido aí módulo 7 no vídeo anterior. E agora o módulo 8. E só fazer as atividades agora. Beleza? Até mais.